Olá, olá, irmãos. Vamos estudar o livro de Apocalipse, capítulo 15. Nós vamos iniciar o capítulo 15 e até o 16, a quinta etapa paralela progressiva. Então, nós temos 7 etapas paralelas, essa é a quinta. E agora, essa etapa, que é a quinta, que fala das taças, que é a ira de Deus sendo derramada. Ou seja, nós vimos que lá nas trombetas, a igreja não passará pela ira de Deus, mas a igreja passará pela grande tribulação. Ou seja, a igreja passará pela grande tribulação, não passará pela ira de Deus. E a ira de Deus são as taças sendo derramadas. Deus sentencia os homens à condenação eterna. É o juízo final. Certo? E ele começa esse capítulo 15 falando dos 7 flagelos. Ele diz: vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Ou seja, os 7 anjos vão ter 7 taças. E cada taça dessa vai ser derramada a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo, ao Evangelho de Cristo. Mas ele vai agora falar, antes que essas taças, essa ira seja derramada, há um interlúdio, porque os remidos entoam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, ou seja, aqueles que foram arrebatados, que morreram em Cristo, já estão lá no céu, entoando e glorificando a Deus, porque esses que aceitaram a Cristo, eles não passam pela ira de Deus. Ou seja, porque ela está lá no céu. É isso que ele aqui está mostrando no versículo 2. Vi como que um mar de vidro. Ou seja, nós vimos que lá no tabernáculo tinha um mar para limpeza, para adentrar nos santos dos santos, tinha que lavar as mãos. E os santos, para entrar no tabernáculo. O tabernáculo tinha o lugar santo, os santos dos santos. E era preciso você se purificar as mãos, esse mar de vidro no sentido de purificação, mesclado de fogo, os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se acham em pé do mar de vidro, tinham a harpa de Deus. Então ele fala aqui dos vencedores da besta, da sua imagem. Quem é o vencedor da besta? Nós vimos lá no capítulo 13 de Apocalipse, diz que a besta venceu. Agora aqui está dizendo que os vencedores da besta, quando é que nós vencemos a besta? Quando é que nós vencemos os anticristos que já surgiram? Ou o último anticristo apocalíptico? Quando nós não apostatamos da fé. Porque vamos entender que ele pode matar o corpo, mas não pode matar a nossa alma. E quando nós não apostatamos da fé, perseveramos até o fim, morremos em Cristo, nós vencemos. Por quê? Porque nós vamos estar no altar de Deus, nós somos vencedores. Então, nós não temos que temer quem mata o corpo, mas quem pode matar o corpo, quem pode matar a alma. Porque a alma é imortal, a alma nunca morrerá. Então, nós somos mais que vencedores. Como ele diz aqui, vencedor da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Então, tem 3 coisas aqui. A besta, a sua imagem, porque ele vai fazer imagem para ser adoradas. Nós já tivemos ao longo da história muitos anticristos, a prefiguração de anticristo, como no Império Assírio, no Império Babilônico,
é quando foram feitos uma estátua para ser adorado, no Império Grego, no Império Persa, e tantos outros, ali era um tipo de anticristo, queriam ser adorados. Vimos que Daniel não adorou, vimos que o amigo Daniel não adorou, porque ali era um tipo de anticristo. Preferiram a morte do que adorar. E aqui é uma coisa, nós vamos preferir morrer do que adorar esse anticristo. E o número do seu nome, que é o 666, que na realidade, mental, é espírito de Satanás. E ele vai dizendo agora que se achava em pé no mar de vidro, tendo harpas de cantar, ou seja, aqui está tendo uma festa no céu, porque os que foram salvos, que já estão lá no céu, estão cantando, estão louvando a Deus. Eles entoaram o cântico de Moisés. Nós vimos que quando o povo sai lá do Egito, e eles atravessam o Mar Vermelho, perseguidos por Faraó, e no final eles fazem o cântico de Moisés. E nada mais é do que comemorando a libertação da escravidão por 430 anos. Como o próprio Deus tinha dito a Abraão que a sua geração seria numerosa, mas seria escravizada por 430 anos. Seriam numerosas como as estrelas. Agora ele vai dizer, e também entoava o canto de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E o cântico do Cordeiro é este também, louvando pelo que Jesus fez por nós. O cântico do Cordeiro é a libertação da escravidão, mas dos nossos pecados. Se Jesus não tivesse vindo, morrido no nosso lugar, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Não haveria salvação para ninguém. Jesus, ele levou cativo o cativeiro. Ele nos trouxe a graça salvadora como fundamento da salvação. E quando nós nos apropriamos do sangue de Jesus, nós recebemos a graça dele, esse favor imerecido. E agora nós temos a condição de salvação e de vida eterna, graças ao que Jesus fez na cruz em nosso favor. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer, grandes e admiráveis as tuas obras. Ou seja, as obras de Cristo são admiráveis. Por quê? Porque ele trouxe para nós a condição de salvação e vida eterna. Com a queda do homem, sai do pecado e a morte. Todos nós estávamos fadados a morrer, a morte eterna. Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é o Senhor, o Criador de tudo. Ele detém o reino, o poder e a glória. Sem ele, nada podemos fazer. Ele está no controle de todas as coisas. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Em Deus há justiça. Ele é justo. No tribunal de Deus não há engano, não há erro. Diferentemente do tribunal dos homens. Porque tudo que nós fizermos está escrito no livro. E quando Deus olha para aquele livro, e se você colocou a fé em Jesus, ele vai dizer no tribunal de Deus, esse aí eu paguei a conta. E nesse momento nós nos tornamos justos diante de Deus. Nós somos justificados perante o tribunal de Deus, quando colocamos a fé em Jesus, porque Jesus vai dizer lá no tribunal, esse aí eu paguei a conta. E aí Deus vai dizer, se tornou justo diante de mim. É assim que funciona o tribunal de Deus. Não há erro. Diferentemente do tribunal dos homens. Ele vai dizer, o Rei das Nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele reina lá no céu. Muitos reinaram na terra, mas desapareceram. Mas o reino de Jesus é eterno. Ele não tem princípio nem fim. Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão a ti. Todos os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O fato é que está havendo aqui, lá no céu,
a igreja glorificada com os salvos. É isso que está acontecendo aqui. Antes que os flagelos, que a ira de Deus seja derramada. Para quê? Para que a igreja salva não passe pela ira de Deus. Ela passou pela grande tribulação, mas não repassará pelos flagelos de Deus, pelas taças, pela ira de Deus. Ele vai agora depois dizer que Deus envia flagelo. Depois dessas coisas eu olhei. João agora olha, depois que ele viu tudo isso, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. É interessante que, quando nós falamos de tabernáculo, lá no deserto, Deus pede para criar um tabernáculo móvel. E aquele tabernáculo, no Santo dos Santos, é a morada de Deus na terra, no Antigo Testamento. Quando agora vê o Novo Testamento, a morada de Deus são aqueles que foram regenerados. Deus agora não habita em casas feitas por mãos humanas, ou seja, no Novo Testamento, ele habita dentro de nós. Nós somos morada do Espírito Santo. É Deus morando dentro de nós. Mas nós vamos ver no final de tudo, agora é nós morando em Deus. Já no final do capítulo 22, quando haverá novos céus e nova terra. Nós vamos chegar no capítulo 22 para discutir isso com bem propriedade. Mas ele vai dizer, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro, resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Ou seja, esses anjos agora são os anjos que vão carregar as taças, a ira de Deus para ser derramada. E esses anjos, diz que ele tem cintas de ouro, cintos que lhe foi dado poder para derramar a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que foram covardes, aqueles que achavam que podiam levar uma vida profana, aqueles que achavam que iam ser aniquilados, aqueles que não creram na palavra de Deus, aqueles que não creram que há inferno, aqueles que creram que o céu é aqui na terra, que essa vida mundana, prazerosa, é o céu. Eles vão ter uma grande surpresa, porque passarão toda a eternidade em sofrimento eterno. É isso que vai acontecer agora. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos. Os 4 seres viventes são aqueles que toda a criação está com eles, né? Representa toda a criação. Então, dos 4 seres viventes, deu aos 7 anjos, 7 Deus, cheio de cólera de Deus. Então, essas taças são cheias da cólera de Deus, da ira de Deus. Que vive pelos séculos dos séculos. É toda a eternidade. O sofrimento é eterno. Não há fim. O santuário se encheu de fumaça. Interessante que o santuário se encheu de fumaça. Nós vimos lá no tabernáculo, quando ele se encheu de fumaça, isso era a presença de Deus. Assim foi no tempo de Salomão. Era a presença de Deus aqui na terra. Mas lá no santuário, aqui no céu, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anos, ninguém podia entrar no santuário. Mas aqui nós vamos entender uma coisa. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário. Por quê que ninguém podia penetrar no santuário? Porque na época do tabernáculo, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo do Santo uma vez por ano para a expiação dos seus pecados e os pecados da humanidade. Ele colocava na tampa da arca, que era o propiciatório, o sangue do bode, né, para perdão dos pecados, e depois colocava o bode emissário. Então ele tinha acesso ao tabernáculo, como também no templo de Salomão.
Aqui ele não tem acesso aqui a entrar no santuário. Aqui, ó. O santuário se encheu de fumaça, ou seja, a glória de Deus estava lá. Deus está lá. Procedente da glória de Deus, do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário. Por quê? Porque enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos, ou seja, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos, as 7 taças, os 7 flagelos, ninguém podia entrar no santuário. Por quê? Porque não tinha mais misericórdia. Porque quando entrar no santuário era para pedir perdão dos pecados. Agora não pode mais. Não pode mais porque o tempo da misericórdia acabou. Acabou o tempo da misericórdia. É isso que esse texto fala, esse capítulo 15. E agora ele vai concluir dizendo agora que, a partir de agora, a partir do capítulo 16, esses anjos, cada um com a taça, vão agora, cada um, derramar a ira de Deus sobre todos aqueles que não aceitaram o Evangelho de Cristo, aqueles que humilharam a Jesus Cristo, aqueles que não aceitaram, que rejeitaram em todos os momentos da sua vida o Evangelho de Cristo, tiveram uma vida profana, uma vida sem Deus. Que Deus nos abençoe sempre.